Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Emílio, sou da Alencar Advocacia. Bom, estou gravando esse vídeo aqui para falar sobre o golpe do empréstimo consignado. Em outubro de 2020, eu já gravei um vídeo tratando sobre esse golpe do empréstimo consignado. Porém, eu notei que nos últimos meses, diversas pessoas estão caindo nesse mesmo golpe do empréstimo consignado, pois muitas empresas migraram aqui para Brasília. Em 2020, várias empresas foram fechadas depois de uma operação da Polícia Civil aqui em Brasília. Porém, depois disso, outras empresas foram abertas em Brasília e começaram a ofertar esse aluguel de imagem consignado. Tá? Como funciona isso? Eles entram em contato com os servidores públicos ofertando esse tipo de serviço, que vão alugar a sua imagem consignada no seu contra-cheque e você, em contrapartida, vai fazer empréstimo com o banco X. Então, você vai fazer um empréstimo com o banco X, um Banco do Brasil, por exemplo, de um valor de R$100 mil. Dos R$100 mil que você vai receber, você vai passar 90% do valor para esses estelionatários, tá? Que eles se apresentam como correspondentes bancários ou como empresa parceira do Banco do Brasil. Estou só dando exemplo, pessoal. Eles geralmente se apresentam como parceiros de diversos bancos. Banco do Brasil, Banco Pan, bancos virtuais, por aí vai. Tá? Então, eles apresentam como parceiros de diversos bancos, tá? Mas, na verdade, são estelionatários. Então, você faz esse empréstimo aí de R$100 mil, 90% do valor vocês vão repassar para esses estelionatários e 10% do valor fica com você como se fosse uma gratificação por essa operação que está sendo feita. Tá? Em contrapartida, os estelionatários vão ficar na incumbência de pagar o valor da parcela e mais a bonificação para você. Então, vamos supor que a parcela fosse R$1.000 por mês. Então, eles vão pagar para vocês, além dos 10% que já receberam lá, os R$10 mil, vão pagar algo em torno aí de R$1.200 ou R$1.300 por mês. Tá? E eles se comprometem a pagar esses R$1.200 por mês na sua conta. Então, aquela parcela do empréstimo consignado que você fez, por exemplo, com o Banco do Brasil, averbada no seu contra-cheque, esse estelionatário vai depositar na sua conta R$1.200 para poder pagar esse empréstimo consignado que você fez. Tá? Essa é a prática dessas empresas que oferecem aluguel de imagem consignada. Também há casos que eles pedem a transferência do valor integral, ou seja, você faz o empréstimo com o Banco do Brasil de R$100 mil e transfere R$100 mil para esses estelionatários. Em contrapartida, eles assumem a prestação desse empréstimo consignado que você fez e vão pagar uma bonificação. Então, vamos supor que a parcela também seja R$1.000 e você não ficou com 10% no começo. Pode ser que eles depositem na sua conta o valor de R$1.500 para poder pagar aquele empréstimo consignado de R$100 mil que você fez com o banco. Tá bom? Eles se comprometem também a liquidar todos os contratos que eu já analisei dessas empresas que praticam esse golpe. Eles colocam que vão quitar o seu empréstimo ou em 6 meses, ou em 18 meses, ou em 10 meses também. Tá? Porém, pessoal, isso se trata de um golpe, tá? Primeiro porque é muito simples, a conta não fecha. Já em outubro de 2020, quando eu gravei aquele vídeo sobre o golpe de empréstimo consignado, eu já disse minha opinião sobre isso. Se trata sim de uma pirâmide financeira, tá? E hoje, nos julgados mais recentes tratando sobre essa matéria, também os juízes vêm entendendo que é uma pirâmide financeira, tá? Então, no começo dessas operações que essas empresas estão oferecendo esses serviços, eles de fato conseguem pagar muita gente. Por quê? Porque está no início. E no início tem muita gente entrando nessa pirâmide financeira. Então, se tem muita gente entrando, ela consegue pagar alguns clientes. A partir da hora que o pessoal para de ingressar nessa empresa ou para de dar o seu dinheiro para essa empresa, ela simplesmente fecha e não consegue pagar mais ninguém. Daí é quando a polícia entra, daí consegue fechar essas empresas, ou começam a ter ações judiciais contra essas empresas, pedindo bloqueio de contas, tá? Que eu vou chegar nessa parte também. Então, assim, é uma conta que não fecha. Então, vamos lá. Se você pegou emprestado com o banco um valor de R$100 mil, esse valor de R$100 mil, você não vai pagar R$100 mil ao banco. Você vai pagar algo em torno de R$200 mil, porque tem juros, tá? Então, veja só. Como pode uma empresa assumir a tua dívida de R$200 mil com o banco, sendo que você só passou para ela R$90 mil? Tá? Então, assim, a conta não fecha. Se realmente a empresa fosse de boa fé, fosse uma empresa honesta, ela iria fazer uma negociação que ela fosse lucrar com isso,
qual seria o lucro da empresa? Se ela recebeu 90, vai pagar 200 mil. Não tem lucro nenhum. Tá? Então, essas empresas já são abertas já com o intuito de praticar esse golpe. Tá? Tanto que eu notei nesses últimos anos, desde 2020 para cá, que eu venho ingressando com ações judiciais contra essas empresas, que boa parte delas foram abertas há poucos meses. Tá? Então, a empresa começou a ofertar o serviço, por exemplo, em junho, é uma empresa que foi aberta em março. Tá? Então, boa parte dessas empresas, se vocês forem consultar o CNPJ, tem pouquíssimo tempo de funcionamento. Tá? E muitas delas têm CNPJs espalhados por todo o Brasil, tá? Que são as filiais. A maioria que eu percebi foi o seguinte: a sede está no Rio de Janeiro, onde esse golpe tem sido aplicado com mais frequência, porém eles abriram filiais aqui em Brasília. Então, tem muitas empresas aqui em Brasília que são filiais de empresas sede ou empresa matriz do Rio de Janeiro. E eu parei para ler os comentários desse vídeo que eu postei em outubro de 2020 e eu vi que lá no início muita gente estava defendendo que existem empresas sérias que trabalham com isso. Porém, pessoal, não existe empresa séria que trabalha com isso. Tá? É como eu disse para vocês, no início, enquanto tem gente entrando nessa pirâmide financeira, ela consegue pagar o pessoal. Tanto que você for olhar os comentários, depois de alguns meses que eu postei o vídeo de outubro, já tem diversas pessoas falando que caiu nesse golpe, que de fato pagou no começo e depois parou de pagar. Mas é justamente por isso, no início a empresa consegue pagar as pessoas, mas ela está pagando as pessoas com o seu próprio dinheiro. Se você fez um empréstimo de 100 mil reais, ela vai te pagar com o seu próprio dinheiro. Entendeu? Isso que está acontecendo. Daí ela paga algumas pessoas também com o seu próprio dinheiro, enquanto tem gente entrando nessa pirâmide. A partir da hora que as pessoas param de entrar ou desconfiam dessa negociação e não tem mais clientes, elas não pagam mais ninguém. A ideia vai ser fechar a empresa, tá? Porque se ela continuar operando, ela vai continuar pagando com o dinheiro de outro cliente que vai estar pagando uma outra pessoa. Porque de fato, desde o início, ela não tinha interesse de pagar ninguém. Tá? Então ela só paga enquanto tem gente entrando. Quando o pessoal para de entrar nessa empresa, para de fazer esse tipo de operação com essa empresa, ela para de pagar os demais clientes. Tá bom? O que eu notei, depois comecei a ingressar com diversas ações judiciais aqui em Brasília contra essas empresas que têm praticado esse golpe, é o seguinte: não se tem achado nenhum real na conta das empresas e nem dos seus sócios. Tá? Quando encontra algum valor, são valores pequenos, valores de R$300, de R$100, valores irrisórios. Ou, em alguns raros casos, em que a gente ingressou com a ação e por ter sido a primeira ação que tinha aqui em Brasília, foi possível bloquear um valor maior, algo em torno de R$80 mil. Mas por quê? Porque foi a primeira ação proposta em Brasília contra a empresa X. Tá? Então a empresa não tinha dado tempo de retirar o dinheiro da conta, deixar o dinheiro na conta, talvez até dinheiro que ela estava recebendo de algum dos seus clientes fazendo essa operação, porque a empresa não tinha fechado ainda, a empresa não estava funcionando, então ela estava recebendo alguns clientes, então provavelmente o dinheiro caiu na conta de algum empréstimo que algum cliente tenha feito e ela não deu tempo de retirar esse dinheiro, porque quando há o bloqueio, ela não é previamente avisada. Tá? E por se tratar de uma primeira ação judicial contra ela aqui em Brasília, ela não retirou o dinheiro e recebeu naquela conta bancária. Então foi feito o bloqueio. Mas muitas das ações, são centenas de ações ajuizadas aqui em Brasília, e não se tem achado nada em nome dessas empresas. Não acha dinheiro, não acha imóvel, não acha veículo, não acha nada. Então vocês pensam, se fosse empresa realmente honesta, empresa de boa fé, teria dinheiro em conta. Então cadê esse dinheiro? A empresa recebe milhões dos servidores públicos através desses empréstimos bancários e não tem R$1 em conta. Tá? Então assim, desde o início, essas empresas já são abertas com a intenção de praticar golpes. Tá muito claro isso para mim. Tá? Empresas que ainda estão funcionando aqui em Brasília, com certeza, pessoal, é questão de tempo, essas empresas vão fechar. Ou vão fechar porque vai ter investigação na Polícia Civil, ou vão fechar porque elas não vão mais conseguir oferecer esses serviços para os seus clientes, daí ela vai fechar as portas e vão ficar com o dinheiro. E o dinheiro é aquela coisa, o dinheiro tem sido desviado das suas contas e tem colocado provavelmente em contas de laranjas, tá? Provavelmente é isso que tem feito, porque não se acha nada em nome dessas empresas, tá bom? Então é isso que eu tenho notado, é essa informação que eu vim passar para vocês. Já são em praticamente 2 anos que a gente vem ingressando com ações judiciais contra essas empresas que vêm praticando esses golpes. E outra dificuldade que eu tenho encontrado também nesses processos é a dificuldade de localizar os réus. As empresas, elas foram fechadas, os sócios desapareceram e quando faz as pesquisas nos sistemas que o tribunal possui, encontram diversos endereços.
é feito diligência em cada um desses endereços, porém não acha ninguém nesses endereços. As empresas também, as suas filiais, as suas sedes, também não se acha ninguém nessas empresas. As empresas foram fechadas. Tá? Então, assim, a maior dificuldade desses processos, inclusive, é essa, de localizar os réus. E o juiz só vai autorizar a citação por edital depois que for diligenciado cada um desses endereços. Tá? E isso acaba atrasando bastante o processo. Então, é um processo que se torna bem mais longo por conta disso, porque não se acha os réus. E quando ocorre a citação por edital, como já ocorreu, a empresa nem se preocupa em fazer defesa, justamente porque não tem defesa. Tá? Realmente é uma empresa que já foi aberta com o intuito de praticar golpe. Ela nem se preocupa se foi penhorar dinheiro das suas contas, porque na maioria dos casos não foi penhorar dinheiro das suas contas. Não se preocupa em fazer uma defesa, porque não tem patrimônio, não tem dinheiro, não tem nada. Tá? Então, para ela, tanto faz fazer defesa ou não fazer defesa nesses processos. Ela só quer ganhar tempo. Por isso que muitas dessas empresas se escondem toda vez que o oficial de justiça tenta fazer sua localização ou fica mudando de endereço o tempo inteiro, para dificultar a sua localização e atrasar ainda mais esses processos judiciais, tá bom? Então fique atento, pessoal, não existe essa modalidade de empréstimo ou essa modalidade de contratação, aluguel de imagem consignada. Isso não existe, tá? Isso é um golpe que vocês estão caindo. Você não está fazendo... A empresa que diz que vai alugar a tua imagem, na verdade, ela não está alugando a sua imagem, você está fazendo um empréstimo bancário e você está entregando de mão beijada o seu dinheiro para um estelionatário, tá? E como eu disse, no começo ela paga vocês, mas é só no começo. E isso que acaba levando mais gente para essas empresas. Por quê? Como tem acontecido? Como ela começa a pagar durante o primeiro mês, segundo mês, esse cliente que caiu nesse golpe, ele indica para mais amigos. Os amigos viram que deu certo com o seu colega e também ingressam nessas empresas. Daí ela consegue arrecadar várias pessoas em razão desse golpe, tá? Porque vê que está dando certo, indica para outro. O outro vê que está dando certo, indica para outro. E daqui a pouco são milhares de pessoas enganadas que caiu nesse golpe do aluguel da imagem consignada, tá? Tem outro golpe muito parecido que eles têm ofertado também, que eles dizem que vão fazer a portabilidade da sua dívida, que também é a mesma coisa, pessoal. Não existe portabilidade dessa maneira que eu vou explicar agora. Eles falam para vocês fazer um empréstimo consignado com o banco X, e daí é a mesma situação. Só que você faz um empréstimo consignado, por exemplo, com o Banco do Brasil, para quitar uma dívida do Banco Pan. Daí eles pedem para vocês depositar o valor do empréstimo, vamos supor que seja 100 mil reais, que seja o mesmo valor da sua dívida com o Banco Pan. Então eles pedem para você transferir o valor de 100 mil reais consignado que você fez com o Banco do Brasil para poder quitar a dívida do Banco Pan. Só que eles pedem para transferir o dinheiro para a conta do próprio estelionatário, tá? E está totalmente errado. Não é assim que funciona a portabilidade de crédito, tá? Quando é feita a portabilidade do crédito, geralmente a quitação é feita pelo próprio banco. Então, se você fez uma portabilidade do crédito do Banco Pan, aliás, do Banco do Brasil para o Banco Pan, o próprio PAN vai fazer a quitação da dívida com o Banco do Brasil. Ou, em outros casos, eles vão depositar o dinheiro na sua conta bancária e o Banco do Brasil vai te emitir o boleto de quitação e você faz a quitação da dívida, tá? E ainda manda o comprovante para o Banco PAN provando que você fez a quitação da dívida. Aqui é só um exemplo, tá bom? Só que o estelionatário te induz a fazer empréstimo com o Banco PAN para quitar uma dívida do Banco do Brasil, o dinheiro cai na sua conta e eles pedem vocês para transferir esse valor de 100 mil reais para eles, para o estelionatário. E o estelionatário fica na incumbência de quitar a dívida do Banco do Brasil. Só que eles não fazem a quitação e ficam com o seu dinheiro. Ou, em alguns casos que eu já notei, eles fazem esse mesmo contrato de cessão de dívida ou de assunção de dívida, onde eles falam que vão assumir essa sua dívida do Banco do Brasil e vai pagar para você mensalmente com o seu próprio dinheiro, que é isso que está acontecendo. Eles vão pagar com o seu próprio dinheiro as parcelas devido ao Banco do Brasil, tá? E daí o banco vai descontar na sua folha de pagamento a parcela de R$1.000 do Banco Pan e também do Banco do Brasil, e eles falam que vão assumir essa parcela, então todo mês vão depositar na sua conta um valor aí de R$1.000 a R$1.200 para poder pagar a dívida do Banco do Brasil. Só que, enquanto tem gente ingressando nessa pirâmide financeira, eles vão estar fazendo pagamento. A partir da hora que pararem de ingressar novas pessoas nessa empresa, ela vai parar de pagar. E você vai ficar com dois empréstimos. Um empréstimo com o Banco do Brasil e um empréstimo com o Banco Pan e vai perder todo o dinheiro. E essa questão de troco, pessoal, é outra situação que acaba deixando vocês mais superendividados, tá? Depois você vê esse vídeo que tem no nosso canal que trata sobre superendividamento. A cada nova renegociação ou portabilidade que vocês vêm fazendo com esses bancos, vocês estão ficando mais superendividados. Ainda mais quando pega esse troco, tá?
que só deixa a dívida mais alta com o banco, beleza? Então é isso. Então não existe esse tipo de portabilidade, onde você pega o dinheiro, recebe o dinheiro e passa para um terceiro, tá? Você está caindo num golpe, tá? Também não existe aluguel de margem consignada, onde o estelionatário entra em contato contigo para alugar a tua margem consignada no contra-cheque. Não existe isso. Vocês vão ficar devendo 2 bancos. Aliás, vocês vão ficar devendo o banco. Quem vai ter a obrigação de pagar esse empréstimo consignado serão vocês, porque essa empresa vai fechar em poucos meses. E quando ela fechar em poucos meses, vocês vão perder o dinheiro, tá? Porque não tem localizado nenhum real dessas empresas. São empresas que já são abertas com a intenção de praticar golpe. Qualquer penhora que se faça na conta dessas empresas não tem se achado nenhum real, pessoal. Então vocês vão ficar no prejuízo, tá? Então fica aqui esse alerta. E o ideal, para quem tem interesse em ingressar com a ação, para quem já sofreu esse golpe, eu venho recomendando a todos ingressar com a ação também contra o banco, porque é a única chance que vocês vão ter de realmente recuperar ou amenizar o prejuízo de vocês, tá? Porque o banco ele deixou de cumprir alguns deveres que estão previstos no Banco Central e também o novo Código de Defesa do Consumidor, tá bom? Então tem alguns deveres que é obrigação do banco repassar ao consumidor no momento da concessão desses créditos. Então quando for ingressar com a ação judicial e você foi vítima desse golpe, não adianta ingressar só com a ação contra os estelionatários, porque, veja só, vocês estão processando criminosos. E criminosos não têm dinheiro, são estelionatários, vivem de praticar golpes contra terceiros. Então eles não têm dinheiro, então a chance de receber alguma coisa dessas empresas é muito pequena, tá? A não ser que tenha investigação policial ou no curso do processo, acaba localizando algum bem dessa empresa, tá? Só que a chance é bem pequena de encontrar patrimônio dessas empresas. Dificilmente vai ser encontrado alguma coisa, tá? É mais na esfera criminal que eles conseguem fazer uma investigação maior e conseguem, às vezes, identificar quem são os laranjas dessas empresas que têm recebido esses dinheiros ou que têm um patrimônio no nome delas, tá? Ou pode ser que realmente no curso do processo descubra algum dinheiro, alguma aplicação feita para essa empresa, seja no nome terceiro, nome dela mesmo, mas é algo bem difícil de acontecer, tá bom? Pela experiência que a gente vem tendo aqui nesses últimos 2 anos, atuando contra essas empresas que vêm praticando esse golpe, tem sido a dificuldade na localização de patrimônio dessas empresas. Não só patrimônio, como localizar os próprios réus, tá? Tem sido bem difícil localizar esses réus, tá bom? Então, isso é um golpe. Eu não acredito que existam empresas sérias que trabalham com isso, empresas que trabalham dessa forma que eu falei, e você pegar 90% do valor e passar para eles. Isso é um golpe, tá? Não existe isso. Você está pegando dinheiro de um empréstimo e repassando a terceiros. Se uma empresa te procurou com essa intenção de você entregar dinheiro para ela, de um empréstimo consignado, de um empréstimo qualquer, você está caindo no golpe. E é muito claro, tá bom? Não caiam nessa de crédito fácil. Ah, não, mas eu vou receber 10% do valor. Você vai receber 10%, vai estar perdendo 90%. Ah, não, mas a empresa vai pagar uma parcela maior para mim, eu vou ter um jurozinho, ou vou ter um pouco de lucro. Você vai receber 1, 2, 3 meses e daqui a pouco você vai perder 90% do valor, tá? Então, todo mundo que caiu nesse golpe, ou todo mundo que nos primeiros meses a empresa pagou certinho e acabou indicando vários outros colegas, pouco tempo depois a empresa fechou. Teve empresa que pagou durante um ano. Pagou durante um ano ali seus clientes, mas a partir da hora que parar de ingressar novas pessoas na empresa, ela fechou as portas e não pagou mais ninguém, tá? Então é só questão de tempo. Pode até ser que você receba durante um ano, ou até 2 anos. 2 anos que ninguém recebeu em 2 anos. A maioria foi 1 ano. Então pode até ser que você receba durante um ano, mas vai chegar um momento que essa empresa vai quebrar, que ela vai fechar as portas e vai ficar com seu dinheiro e você vai ficar no prejuízo. Vai ficar devendo agora um banco de um dinheiro que você nem recebeu, tá? Um dinheiro que você repassou 90% do valor para um estelionatário. Ou tem casos que o cliente passou 100% do valor para esses estelionatários, tá? Então, pessoal, isso é um golpe, tá? E tem um golpe que eles têm praticado agora, assim, eles meio que evoluíram o golpe do empréstimo consignado, ou o golpe do aluguel da margem consignada, tá? Eu vou deixar para outro vídeo, tá? Que esse assunto é um pouquinho mais complexo. Então, mas eles evoluíram um pouco mais. Tem gente fazendo empréstimo consignado ou fazendo empréstimo para fazer uma tal de aplicação, pessoal. E daí eles vão mensalmente te dar um lucro de 10%, tá? Mas esse é outro golpe que está na cara, que é um golpe também, mas eu vou deixar para outro vídeo, beleza? Para poder explicar sobre esse assunto. Então vocês entenderam, né? Aluguel de margem consignada não existe. Se você caiu nisso, ingresse com a ação judicial contra essa empresa que praticou esse golpe. Se ela ainda está funcionando, é bom ingressar com a ação enquanto ela está funcionando, porque pode ser que você encontre dinheiro
nessas contas bancárias dessas empresas. Mas se a empresa já fechou, é ideal ingressar com a ação o quanto antes. Se você não ingressar com a ação, você está assumindo prejuízo. Não vai ser, o Ministério Público, por exemplo, não vai procurar vocês para estar fazendo algum ressarcimento, tá? A Polícia Civil, se você já registrou ocorrência contra essa empresa, ela não vai te procurar para fazer o ressarcimento. Então você tem que primeiro ingressar com a ação na Justiça, para ao final do processo, se for julgado procedente, vai definir o valor que essas empresas estão devendo para vocês, para fixar o valor devido e vai começar a execução. Se lá na frente a Polícia Civil ou o Ministério Público descobrir algum patrimônio dessa empresa, quem tem ação na Justiça, principalmente transitar em julgado aquela sentença, o Ministério Público vai oficiar o juiz ou o seu advogado vai pedir para oficiar o Ministério Público para poder fazer a reserva de crédito ou a penhora de valores referente àquele patrimônio que foi localizado. Tá? Então, assim, se você não ingressar com a ação, ninguém vai te procurar para fazer algum ressarcimento. Então, ou você assume prejuízo, assume que perdeu todo o dinheiro e nem procura a justiça, ou ingressa com a ação na justiça para fazer essa tentativa de amenizar seu prejuízo. Pelo menos isso, pessoal, pelo menos amenizar o prejuízo. Tá? E eu sempre recomendo aos clientes ingressar com a ação também contra o banco. Porque o próprio banco, em muitos casos, muitas ações que a gente ingressou, não sei quais são os critérios que eles utilizam. Eles procuraram a gente poder fazer acordo. Tá? Por mais que as ações são idênticas, que são os mesmos advogados que ingressou com ações judiciais, que são praticamente as mesmas partes, em alguns casos eles ofereceram acordo para cancelar o consignado, para inclusive pagar danos morais para esses clientes. Então, assim, pode ser até no curso do processo, antes mesmo do processo acabar, o banco entra em contato para poder fazer acordo. E se o banco oferecer um acordo desse, de cancelar o seu contrato, para você não pagar mais nada ao banco, já está de bom tamanho. Por mais que você não vai receber nada dessa empresa que te deu esse prejuízo, que alugou a tua margem consignada, pelo menos você já conseguiu se livrar de um grande problema. Qual seria? De pagar o empréstimo consignado por 96 meses. Porque a maioria dessas empresas que ofereceram esse aluguel de margem consignado, eles colocaram prazo de 96 meses e juros altíssimos, tá? Então, a dívida o valor que o cliente pegou com o banco de 100 mil reais passou para 200. Então, o seu prejuízo com essa operação fraudulenta é 200 mil reais, tá? Então, tem gente que nem para pensar isso. Acha que o prejuízo é 100 mil. Não é 100 mil. Você vai pagar 200 mil reais em 8 anos, tá? Que é esse valor da parcela que é descontada no contra-cheque. Então, por isso que é ideal sempre ingressar com a ação também contra o banco, porque o próprio banco entra em contato em alguns processos específicos, de forma bem aleatória, não dá para saber qual critério que eles estão utilizando, para poder oferecer acordos para cancelar a dívida ou pagar danos morais em razão dessa operação que foi feita de forma fraudulenta. Tá bom? Então, sempre ingresse com a ação contra o banco e também contra essa empresa que será notário. Não deixe de ingressar com a ação judicial. Se não ingressar com a ação judicial, está só assumindo prejuízo e vai perder tudo. E como eu disse, ninguém vai te procurar, ninguém vai bater na sua porta para fazer o ressarcimento desse valor. E não acredite nessas empresas. Tem muitas empresas que entram em contato com vocês oferecendo o parcelamento dessa dívida, tá? Mas elas fazem isso com a intenção de quê? De ganhar mais tempo. Porque geralmente eles colocam o tempo para pagar a primeira parcela para daqui a 3, 4 ou 5 meses, tá? É só para ganhar tempo, só para isso. Talvez, para nesse tempo, ver se consegue enganar mais pessoas para entrar no grupo, né? Vai ingressar nessas operações de aluguel de imagem consignada e conseguir pagar mais algumas pessoas ou até mesmo para evitar essa ação criminal, tá? Porque como as pessoas começam a registrar ocorrência na Polícia Civil, começa a haver uma investigação contra a empresa. E ela quer demonstrar que houve apenas um desacordo comercial e que não houve a intenção de praticar um golpe de estelionato. Mas, na verdade, é um golpe de estelionato, tá? Todas as denúncias feitas pelo Ministério Público vêm realmente reconhecendo que essa prática dessas empresas que trabalham com a transferência, ou aliás, que pedem para o cliente transferir 90% do valor e ele ficar com 10%, tem sido reconhecido como prática e imputado o crime de estelionato, tá? Entre outros golpes financeiros, tá? Mas o principal tem sido estelionato, tá bom? E é isso, pessoal. Quis gravar esse vídeo aqui para explicar para vocês o que vem acontecendo de outubro para cá, de outubro de 2020 para cá. Então, assim, nada mudou. As empresas, inclusive, chegaram a evoluir um pouco mais esse golpe do empréstimo consignado. E em Brasília, as empresas que foram fechadas, de fato, várias empresas foram fechadas aqui em Brasília em 2020. Teve também empresa que trabalhou com isso em 2018 também, que já foram fechadas, mas em 2019 abriram outras empresas, em 2020 foram fechadas várias empresas que praticavam esse golpe, mas em 2021 começou a aparecer novas empresas em Brasília praticando esse golpe, em 2022 apareceram várias empresas e tem muita gente caindo nesse golpe, pessoal. Nos últimos meses aqui a gente recebeu várias pessoas relatando
que caiu nesse golpe, tá? De transferir 90% do valor para essas empresas estelionatárias, tá? Fique atento, é um golpe, não existe aluguel de margem consignada, não existe portabilidade onde você pega seu dinheiro e manda para o estelionatário. No máximo que vocês vão fazer é quitar o boleto que foi emitido pelo banco que você deve uma dívida. E muita atenção quando for pagar esse boleto, verifica se de fato o cedente, a pessoa que está pagando aquele banco, na hora que você for pagar o boleto você observa isso. Realmente é aquele banco que você está pagando, tá? Que tem muito boleto fraudado, em que está escrito lá, sei lá, o Banco do Brasil, mas quando você vai fazer o pagamento do boleto, aparece, sei lá, Mercado Livre, aparece um terceiro que não tem nada a ver, tá? Observe isso. Verifique quando vai fazer o pagamento do boleto se de fato é para quem você está devendo. Se não for, não pague, é outro golpe, tá bom? Então, qualquer dúvida que você tiver sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo também com seus colegas que tá talvez sendo vítima desse golpe, tá bom? Tem muita gente que nem acredita que é um golpe, mas é um golpe, tá? Então manda para os seus colegas para até eles ficarem atentos, que provavelmente eles estão sendo vítima de um golpe do aluguel da margem consignada, tá bom? Não deixe de curtir também nosso canal, beleza? Um abraço a todos e tchau, tchau!